Olá, meus irmãos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Café Corajoso. E nesse episódio nós vamos falar com uma pessoa muito especial, uma pastora, a pastora Leia Martins, que tem um ministério de evangelismo urbano, um trabalho de impacto, buscando vidas e alma para o reino de Deus. Nós vamos conhecer um pouco da sua história, da sua infância, da sua conversão, do ministério que Deus colocou no seu coração e também aproveitar, por ser uma mulher experiente, e tratar sobre os assuntos bem pertinentes para esse momento. Mulher pode pregar, mulher pode liderar, mulher pode ser pastora. Esses assuntos que são um tabu para alguns e discussões para outros, nós vamos tratar e tenho certeza que será um momento bem edificante para mim e para a sua vida. Igreja, temos que ser estrategistas. Você acha que há uma grande preocupação em não perder os que têm e acaba não ganhando os que não têm? Eu acredito que seja isso. Eu acredito que seja, por exemplo, aquela história do filho pródigo, entendeu? O filho mais novo vai embora, gasta tudo, mas o velho tá lá dentro, o filho mais velho tá lá dentro. E de repente o filho mais novo volta, e aí o filho mais velho questiona: por que tem festa? Eu tô aqui em todo tempo. Tem uma pergunta, a pergunta do café amargo. Pode falar. Pergunta do café amargo pra gente concluir. Então, mulher pode ser pastora? Pastora Leia, é um prazer poder recebê-la aqui. Eu quero agradecer por aceitar o convite de participar do nosso Café Corajoso. Eu estava ansioso, porque nas nossas conversas, poucas conversas, eu sei que tem um turbilhão de coisas de Deus para a gente falar. A senhora é recente aqui na nossa cidade. Nós estamos neste momento como presidente do Copas e quando eu vejo mulheres que têm um chamado, um ministério, que ama fazer a obra, eu já quero que esteja perto de nós. E é muito bom tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda à nossa cidade, ao nosso município, e agradeço por ter aceitado o convite. Quero agradecer primeiramente a Deus e a oportunidade também de estar aqui, de estar falando algo que vai acrescentar no reino. Realmente somos apaixonados pela obra, somos apaixonados por almas, por vidas. E eu sei que Deus tem um novo tempo aqui em São Sebastião para complementar e ajudar nessa questão reino. Então, maravilha. Eu estou muito feliz pelo Copas estar me recebendo com o maior amor, com o maior carinho. Quero conhecer todos os pastores, quero poder sentar, conversar, porque é muito bom a gente compartilhar aquilo que o Senhor nos propôs, ajudar, cooperar. Então, assim, eu estou muito feliz pelo convite. Que Deus Glória, possa. Maravilha. Eu quero conhecer um pouco da sua história. Até para antes da gente conhecer um pouco da sua história, a gente vai entrar na área ministerial. Sim. Que eu quero muito falar sobre isso, principalmente pelo fator mulher e ministério. Sim. Mulher e ministério. Você é natural de que cidade? São Paulo. São Paulo, aquele fuzuê todo lá. Aquele vucu-vucu, aquela agitação. Meu Deus, nasceu em berço evangélico? Nasci em berço evangélico. O meu avô era pastor. Minha mãe era a filha dele, a filha mais velha. E aí ela tinha um sonho de ter um filho homem. E eu sou a filha mais nova. Nós somos em 4 mulheres, eu sou a quarta. A quarta. Quarta mulher. Então, quando eu nasci, na verdade, minha mãe não queria que eu nascesse. Então, ela tomou chá de maconha, acho que por isso que eu sou meia doida, entendeu? Ela fez de tudo porque, na realidade, ela queria um filho homem. Olha que coisa. E aí, eu fui gerada atrás das trompas. Os médicos os médicos diziam que poderia morrer, ou eu ou ela, e perguntou pro meu pai, quem você escolhe? Meu pai, claro, as duas. E aí, eu nasci. Graças a Deus, perfeitamente bem, não tive nenhuma sequelas. E aí o meu avô foi no hospital e consagrou ao Senhor, deu o meu nome, Leia. Leia. E declarando que eu seria uma pastora. Já desde Não, quando ele te apresentou e já ministrou isso na sua vida. Já ministrou. E aí, passar do tempo, com 6 anos, o meu avô morreu.
Eu ia na igreja, mas não tinha aquele lance de aceitar Jesus. Com 6 anos eu aceitei Jesus no velório dele. Ah, brincou. Sério, 6 anos aceitei Jesus. Tava acontecendo o velório. Alguém fez o apelo, eu levantei a mão e aceitei Jesus. Com 7 eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu almejava o Espírito Santo porque eu tinha uma referência, que hoje ela é pastora, a pastora Luzinete, e eu falava, eu quero ser usada igual a ela em dobro. Em dobro? Em dobro. Então, eu já vi isso na Bíblia, tá? Já, né? Já vi isso na Bíblia. Aí, escuta só, aí eu peguei e comecei a orar. Jesus, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Quando foi um belo de um dia, fizeram um culto de crianças. E esse culto a igreja participava e trouxe um pastor para pregar com as crianças. Eu de vestido branco, com um lacinho na cabeça de coque, conguinha branca, lá vai eu lá para frente. Recebi o batismo com o Espírito Santo, comecei a falar em línguas na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Vila Guilherme. Recebi o batismo com o Espírito Santo e comecei a falar em línguas de manhã, de tarde, de noite, sem parar, sem ter controle. E às vezes a minha mãe tinha que me sacudir. E a escola, como é que ficou? A escola, como ficou um dia na escola, com 8 anos de idade, eu tive a primeira visão. Dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula, a professora Laureci dando aula de matemática. De repente eu vi tudo escuro. Não, peraí. Isso é uma criança de 7 anos. 7 a 8 anos. Sim. De repente eu não vi mais a lousa. Aí eu vi uma visão dentro de um shopping com uma pessoa. E eu vi toda a situação que essa pessoa estava fazendo. E de repente eu comecei a chorar porque eu estava vendo aquilo. E a professora estava achando que eu estava passando mal. Ligaram para minha mãe veio me buscar. E aí a minha mãe virou para mim e falou assim para mim, o que foi? Aí eu contei para ela a visão, ela falou, você não vai contar para ninguém. Meu Deus. Só que eu já ouvi uma voz, você vai chegar na pessoa e vai falar. Eu falei, meu Deus, e agora? Como vai ser isso? Em um determinado momento, eu com 8 anos de idade, cheguei nessa pessoa, falei para ela. E aí essa pessoa, ela quis vir para cima de mim, veio, né? Porque foi uma visão. Foi uma visão, ela não aceitou e depois o pecado veio à tona. E Deus sempre me mostrando as coisas assim muito claras. E eu não falava, entendeu? Meu Deus, então você não foi uma criança normal. Não fui, até hoje não sou normal. Eu não sou dessa terra. E aí você se tornou uma jovem na igreja? Me tornei uma jovem. Você começou a pregar cedo? Com 9 anos eu comecei. Minha primeira pregação foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí com 9 anos eu comecei a pregar. Aí eu comecei a orar. Aí teve, nesse intervalo de tempo, uma líder de ciclo de oração, a irmã Helenita. Ela disse assim para mim, quando você dobrar o joelho, você ora pedindo a Deus equilíbrio. E Deus vai te dar todo o equilíbrio. E você vai conduzir tudo isso que você vê, tudo isso que Deus mostra. Por quê? Porque vai chegar um tempo que os pastores não vão poder ficar perto de você. Você vai ter o equilíbrio. Porque nesse meio de tempo, teve pastores que me chamavam e falavam assim, olha, tudo que você vê, você conta para mim. Eu ouvi a voz, não conte nada para ele, conte para a pessoa que eu te mostrar. E era aquele conflito dentro de mim. E aí eu comecei a orar, Deus começou a me dar equilíbrio. Aí com 9 eu já trabalhava como líder de infantil. Com 11 eu já era líder de mocidade, né? De mocidade, regência. Com 12 eu continuei dos meus 12 até os 17 na mocidade e departamento infantil. Depois saí da congregação, que aí Deus levou a minha mãe, o pastor setorial me levou para a sede. Aí eu me tornei como líder de adolescente setorial, secretária setorial. Fiquei um tempo como secretária de adolescente setorial, cuidando das regiões, né, do setor 4, da parte de questão de adolescente. Depois eu fui para o departamento de jovens, também setorial. E aí congreguei também no Jardim Brasil. No Jardim Brasil eu era secretária da igreja. E fiquei ali por um bom tempo. E isso foi até os meus 22 anos. Quando foi com 22 anos, Deus falou assim para mim, eu vou lhe arrancar daqui, porque para onde eu vou te levar aqui não comporta. E aí eu falava, mas como assim? Eu não usava brinco, eu não usava calça, eu não usava nada. Eu era estilo assembleia mesmo, dos tempos antigos. E aí eu comecei a orar ao Senhor, comecei a buscar. Quando foi um belo de um dia, uma irmã, que hoje ela é pastora, porque nós levantamos ela pastora, a irmã Sônia chegou em mim e falou assim, Leia, vamos numa vigília? Eu falei, tá bom.
Normalmente a gente que é assembleano, a gente pergunta onde é, quando é, quem vai pregar, quem vai estar. A gente faz o relatório. Eu não fiz relatório nenhum. Eu vou. Aí um dia eu em casa, ela me convidou, o Senhor falou para mim assim, você vai numa igreja que não tem placa. Ela não tem placa, ela é uma igreja voltada para missão. Tem um rio que corre do lado dela. E para você saber que eu sou Deus, de vez em quando aparecem alguns ratinhos nas paredes. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Como vai ser isso? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Isso na Vila Medeiros. Eu já estava com 22 para 23. E minha mãe já tinha morrido, eu já tinha saído de Vila Guilherme e vim morar em Vila Medeiros, São Paulo, com meu pai e o meu irmão. E aí eu falei, meu Deus, onde será isso? E fiquei de boa. Aí quando eu vou para a vigília, eu passo numa rua bem estreitinha, eu virei para a Sônia e falei, Sônia, o que é aqui do lado? Ela, é um rio. Eu falei, é um rio? É. Aí eu cheguei de frente com a igreja, e quando eu cheguei de frente com a igreja, eu olhei um galpão grande e falei, cadê a placa dessa igreja? Em pensamento, só falta eu ver os ratinhos, Jesus. Abre, pô. Aí eu olhei, entrei numa sala do tamanho dessa aqui, nossa, entendeu? Era uma vigília, orei com o pessoal, choramos, foi um poder. Aí acabou o culto, né, a vigília, e normalmente a assembleia, homem não cumprimenta a mulher com um beijo no rosto. E de repente o pastor veio e me deu um beijo no rosto, eu olhei assim pra cara dele, que isso, pá, tá com problema. Porque a gente foi criado dessa forma. E aí ele falou, vem cá que eu vou te mostrar um negócio. Eu falei, tá bom. Aí eu fui ver, quando ele abriu a porta, a primeira coisa que eu vi foi uns ratinhos passando em cima. Aí eu falei, Deus, o Senhor vai me trazer para este lugar. Meu Deus. E aí eu comecei a ir nos cultos para conhecer, para saber. Era uma igreja de comunidade, é uma igreja evangelista, uma igreja que tem visão de missão urbana. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E o Senhor falando para mim, sai daqui e vai para lá. Eu falei, Jesus, mas eu não vou. Sai daqui e vai para lá. Começou a arder, começou a arder. Aí eu pedi a bênção para o pastor Antônio Cardoso, saí da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, carregando o quê? Comprometimento, respeito, amor, carinho, esforço pela obra, porque a Assembleia de Deus, ela forja o obreiro e a obreira a ter esse comprometimento, a ter a responsabilidade. E aí fui para essa igreja, cheguei na Missão Rede. Quando eu cheguei na Missão Rede, eu falei, meu Deus, e agora? Todo mundo moderno e eu desatualizada. Jesus, dai-me graça. Aí eu fui numa visita, eu não tinha orelha furada. Eu me lembro até hoje, a irmã Celeida me levou para orar pela mãe dela. Aí eu orei pela mãe dela, a mãe dela me deu o primeiro brinco. Ela falou, vou te dar um presentinho. Aí a Celeida, mãe, ela não tem orelha furada. Ah, mas ela vai furar. Aí me deu o primeiro brinco. Isso já adolescente. Já adolescente. Não, 22 anos. 22 para 23. Aí, eu era muito religiosa. Eu julgava muitas pessoas. Então, por exemplo, se eu via alguém de calça, de brinco, eu falava, é do Satanás. Entendeu? Isso aí não é crente, não. Eu era muito religiosa. E Deus falou que ia tirar tudo isso de mim. Porque eu entendi, hoje eu entendo que Deus quer estar me levando a um campo missionário, sem levar placa, mas falar do amor dele. E dependendo do lugar que você entrar, você não pode ser religiosa. Sim. Você tem que ser estrategista. Exatamente. E aí, dentro da Missão Rede, ganhei o primeiro brinco. O pastor me chamou, pediu para eu cuidar dos adolescentes. Não tinha adolescente na igreja, só tinha o Jean. E o Senhor falou para mim, pega o peixinho, a camiseta e vá para a escola. Eu falei, mas fazer o quê? Chamar os adolescentes da escola para jogar um futebol aqui nesse espaço grande que você vai formar, porque tinha um espaço lá gigantesco, você vai formar aqui... A estratégia foi o futebol. Futebol, eu falei, mas eu não tenho calça. O Espírito Santo, daqui 5 minutos a Márcia vai bater na sua porta com uma calça. Aí passou 5 minutos, Márcia bateu na minha porta, é uma amiga nossa, missionária Márcia. Ela virou e falou assim, olha, Deus mandou eu vir aqui. Eu falei, fazer o quê? E eu já sabendo. Mandou te entregar essa calça aqui, que você acha que você vai fazer alguma coisa. Eu falei, eu vou fazer um evangelismo. E eu preciso de uma calça. E eu não tenho calça porque eu não uso calça. E aí usei calça. Alcançamos adolescentes meninos. Chamamos os meninos para jogar naquele dia, numa sexta-feira. Tinha 100 moleques dentro daquele espaço jogando futebol. Alcançamos os meninos. Alcançamos meninas também, com dança de street dance. Eu sei que em torno, na igreja, tinha de 100 a 120 adolescentes nos cultos.
Então a igreja começou a se movimentar em questão de jovem. E aí eu fiquei nessa igreja 5 anos. 5 anos? 5 anos eu fiquei nessa igreja. Aí um dia eu subindo no monte, tô contando isso agora, ninguém sabe disso, quem sabe é só a pastora Dora. Deus usou um profeta e disse assim para mim, olha, você não é missionário, tu és uma pastora. E todas as vezes que as pessoas falavam que eu era pastora, eu fazia o sinal da cruz e falava, tá amarrado, você Satanás. Você não queria isso? Nunca quis. Mas por quê? Você tinha uma ideia de que o pastorado era uma coisa... Uma coisa árdua. E aí eu falava, e todas as vezes que as pessoas falavam assim pra mim, olha, tu vai ser uma pastora. Eu falava, tá amarrado, tá repreendido. Só que eu já exercia a função de pastora sem unção. Sim. Por quê? O fato de você buscar uma vida, de você ministrar, de você dar um conselho, de você orientar, é função de um pastor. De tirar os carrapichos, ó, não faça isso, vamos por aqui. Então eu já fazia isso naturalmente. Sim. Então, na verdade, eu já era uma pastora sem saber que eu era uma pastora. Isso entendeu? Com 22, 23... 22, 23 anos, a vida toda. E aí eu peguei e falei, Deus, eu não quero isso. E aí esse profeta virou para mim e falou assim, olha, este ano, isso foi no ano de 2012, começo do ano, este ano o óleo vai descer sobre a tua vida. E virou para a pastora Dora e falou assim, olha, por fato de você estar andando com ela, você também vai ser ungida. Aí eu lembro do que você falou, Elias, Eliseu. Porque pastora Dora, dentro da Missão Rede, era a líder da intercessão. É muita coisa. Muita coisa, eu tô resumindo. Esse trabalho que Deus te chamou, que é um trabalho mais de rua, urbano, né? Geralmente a gente vê fazendo esse tipo de trabalho, pessoas que saíram de lá. Sim. Né? Pessoas que teve um passado obscuro, sim, uma vida de drogas, de dificuldade, e aí eles saíram, foram restaurados e hoje tem um passado que foi transformado e agora eles voltam lá para resgatar essa vida. Contigo foi diferente? Comigo foi, porque assim, a vida toda eu sempre gostei de vida. A vida toda, desde que eu me conheço pessoas, sempre amei resgatar. Olha, tem algumas pessoas, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, alguns jovens, irmãos e irmãs que estão caminhando, que têm as chamadas, eles imaginam que, pelo fato deles não ter tido uma vida de mundo, do mundão, uma vida de drogas, uma vida de no submundo, eles não podem alcançar essas pessoas. Alguns, já vi jovem falar, para alcançar, para ter um ministério urbano, tem que ser alguém que saiu de lá. Mas você me fala algo que realmente eu também compreendo. O que precisa é vontade, amor, aquela alma. Sim. E isso, a Missão Rede, ela conseguiu inserir isso em mim. Na questão de, por exemplo, porque eu falo que é uma escola, né? As igrejas que eu passei foi uma faculdade. Então, por exemplo, a Assembleia forjou o quê? O caráter, forjou o quê em mim? A responsabilidade, o comprometimento, entendeu? O amor. Já a Missão Rede, ela forjou em mim o quê? Essa questão de amar, de buscar, de trazer... A estratégia. A estratégia e a visão do quê? De alcançar. Eu tenho que alcançar o meu próximo. Eu tenho que falar o amor de Cristo. E eu tenho que trazer. Então, dentro da Missão Rede, eles conseguiram, nesse período de 5 anos, colocar tudo isso dentro de mim e eu receber e absorver. Você tem eu sei que tem muitos testemunhos, muitas pessoas. Você consegue falar de alguma vida, de alguma pessoa que você fala assim, não, olha, fulano de tal, essa pessoa estava no fundo do poço, sem esperança. Eu sei que de repente você não pode expor, mas de repente tem alguém que você conheça que hoje foi transformado por um desses trabalhos? Tenho vários. Tenho que contar aqui. Traz um. Eu vou contar, de repente exemplo, ela vai estar vendo ou não, mas tem enfim. uma que o Senhor já o levou, vou contar dessa. Nós entramos dentro de uma casa para orar por uma empresa que estava começando dentro de uma casa. E eu disse, a pastora falou, olha, eu vou ganhar essa família para Cristo. E ela disse, todos são católico roxo. Eu falei, bom, se é católico roxo já é um problema da família. Tô dizendo que eu vou ganhar para Jesus, ponto. E aí entramos para orar, aí oramos, aí eu usei de estratégia. Posso vir orar com vocês toda quinta ou toda sexta? Pode. E comecei a vir orar. O marido bebia e fumava.
E aí começamos a ganhar esta senhora, e aquilo que eu falo, o que Jesus fazia? Onde Jesus estava? Em comunhão e em festa. Essa senhora fazia pão, fazia quitudes, e ali fomos falando de Jesus, até que um dia ela falou, eu quero me batizar. Só que eu só vou me batizar se o meu marido se batizar. E eu falei, agora é contigo. Tu decide. Ele, eu vou me batizar. Batizamos ele. Na época, algumas pessoas questionaram pelo fato dele beber, pelo fato dele fumar. E eu disse, quem faz a obra é o Senhor. E aí ele se batizou, ela se batizou. Em determinado momento ele largou a bebida, largou o cigarro. Hoje, para a glória de Deus, tem um dom de socorro esse senhor. Faz tempo que eu não a vejo, né, depois que eu vim para cá. Mas Deus restaurou a casa toda, a filha foi restaurada, o filho foi restaurado. E estão todos dentro da igreja. Entendeu? Então, assim, coisas maravilhosas. Como eu também tenho o testemunho do Josiel, que nós tiramos da Cracolândia. Fomos lá entregar comida, ele virou pro meu esposo e falou, eu queria falar com a minha mãe. O meu esposo, você tem o telefone da sua mãe? Tenho. Meu esposo ligou para a mãe dele, chamada de vídeo, falou com a mãe começou a chorar, porque ela estava há 1 ano de jejum, pão e água, porque ela achava que o filho estava morto. Meu Deus. E aí eu disse para ela, fique tranquila, minha amada, que o teu filho amanhã ele está dentro do ônibus indo para tua casa. Nós pegamos o Josiel, o pessoal da equipe ficou preocupado, porque aonde ia colocar um usuário de crack? Eu falei, recém-tirado, né? Recém-tirado. Eu falei, vou colocar dentro da minha casa, onde eu vou colocar? Eu não posso deixar ele aqui, porque se eu deixar ele aqui, amanhã já aconteceu muita coisa, ele não vai embora. Ele tem que ir embora. Levei ele para dentro da minha casa. Esse menino, ele perdeu os documentos dele, levamos na delegacia. Chegando na delegacia, os delegados lá, os policiais não queriam fazer o BO, porque achavam que ele era de tráfico. E aí, de repente, eu comecei a orar em voz alta. Senhor, meu Deus, Pai de amor, abençoa essa delegacia. Dentro do DP. Dentro do DP, e meu esposo já foi ficando de canto, entendeu? Eu falei, Senhor, visita o policial tal, porque a mãe dele ora por ele, ele tá fazendo coisa errada. Senhor, visita ele agora, esse policial aí agora. E comecei a orar, e daqui a pouco o escrivão veio e falou, olha, a senhora pode parar com a oração, fique em paz, nós vamos fazer o boletim de ocorrência agora. Eu falei, então eu vou parar. Aí fizeram o boletim de ocorrência, levamos esse menino para dentro de casa, fizemos uma live, demos um banho, o meu esposo pegou a mala que ele tinha, que tinha os cachimbos do crack, entendeu? Tirou todos os cachimbos do crack, demos roupa para ele comeu, deitou na cama, dormiu. Claro, nós não dormimos porque nós não sabíamos, né? Então meu esposo dormiu na sala com o olho aberto, outro fechado, eu dormi no outro quarto com o olho aberto, outro fechado, só olhando o movimento. Quando foi 6 horas da manhã, nós colocamos esse moço e ele foi para Santa Catarina. E quando chegou em Santa Catarina, ele foi para uma casa de recuperação, está recuperado, inclusive hoje eu coloquei nos meus stories do WhatsApp, está recuperado, está trabalhando, vai casar e está uma vida saudável. Meu Deus. Então vale a pena investir em almas. Glória a Deus. Esse chamado seu, chamado urbano, você acabou de falar da Cracolândia, tem também o projeto Cantando pela Vida. Qual que começou primeiro? Na verdade, o Cantando pela Vida veio complementar. O Cantando pela Vida foi o seguinte, eu já fazia trabalhos, missão urbana, já na rua, já evangelizava, já coloquei bateria de samba na rua para evangelizar, já fiz rap, já fiz um monte de coisa na rua. Um dia eu estava dentro de casa e Deus falou assim para mim, eu vou te colocar nas comunidades para você profetizar. Eu falei, como? Aguarde e verás. E aí eu fiquei orando e falei, mas como é que eu vou entrar, Jesus? Porque nesse intervalo de tempo, eu já tinha casado, mudei de casa, e aí eu estava com meu irmão cuidando. Eu cuidava do meu irmão e falei, meu Deus, como é que eu vou para as comunidades com o Júnior? Não estou entendendo, mas vou ficar calada. Num belo de um dia, eu já conheci o Cristiano, ele me chamou, ligou para mim e falou, pastora, nós temos um projeto de rua, de evangelística. Ele foi contando e aquilo foi ardendo no meu coração. Só que nós estamos procurando um pastor para que possa ficar na tenda da oração e não estamos achando. Eu falei, já achou? A senhora vai agora, me dá o endereço que eu tô indo. Era o que eu precisava. E aí fomos no primeiro Cantando pela Vida na rua. Quando eu cheguei, era numa comunidade. Quando eu cheguei, eu olhei, virei para a coordenadora e falei, isso aqui é uma igreja de rua. Isso aqui as pessoas precisam entender que não é um show gospel, é uma igreja, nós somos a igreja.
E aí comecei a fazer o papel de pastora, comecei a interagir com a equipe não era crente, passaram a aceitar Jesus, passaram a orar, passaram a fazer jejum, passaram a fazer consagração. E como que é esse cantando? Qual que é a composição? É oração? Assistência social? Não? Como que funciona? O Cantando pela Vida, ele é o seguinte, é uma tarde de animação para as crianças, que é onde tem assistência social, onde tem o oftalmo, onde tem o cabeleireiro, onde tem a manicure, onde tem o odontológico, que é o ônibus que temos. Nós servimos a comunidade. E aí o que acontece? A equipe que estava trabalhando não era cristã. Estava fazendo aquilo como trabalho social. Uhum. Eu cheguei para ministrar a seguinte forma: olha, nós somos a igreja de rua. Então eu comecei pela coordenadora, que é a Pati. Pati não era casada, casou. Pati estava afastada, voltou para Jesus. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Jesus. A equipe que trabalha com a Pati, alguns estavam afastados, hoje estão na igreja. Um menino que era o locutor, estava afastado, está indo para a igreja. E aí o que acontece? Eu chegava antes, orava com o pessoal, e aí nós começávamos o trabalho, e aí a comunidade vinha. E nesse tempo que a comunidade vinha, pessoas também vinham pedir oração, a gente orava, a gente entregava uma cesta básica, enfim, tivemos várias experiências. Uma das experiências mais fortes que nós tivemos foi 2 traficantes que entrou dentro da tenda, e o Senhor falou para mim, eles são traficantes. Eu falei, Jesus, então vai ser agora, eu vou evangelizar eles. Aí eles entraram e o Senhor falou para mim, olha, esse quer matar aquele porque quer a boca, mas diga para aquele passar para ele, porque eu tenho uma obra na vida dos dois, mas eu vou resgatar aquele primeiro. Glória a Deus. E aí eu comecei a orar, o rapaz que já queria entregar, comecei a orar por ele e falei, Deus tem uma obra na tua vida, Jesus te ama, você quer aceitar Jesus? Ele falou, mas precisa de um culto. Eu falei, não, o culto já está sendo aqui, você não está entendendo. Se você quiser, levanta a sua mão agora. Ele levantou a mão, aceitou Jesus. Eu disse para ele, pega o que você tem e passa para o outro. Aí ele falou, tá bom. Aí ele pegou, passou para o outro. Aí ele saiu para curtir a tarde com as crianças e o outro ficou dentro da tenda. Aí eu pus o dedo na cara do outro e disse, se tu fizer alguma coisa com ele, Jeová vai lhe pegar. Porque Deus já revelou a tua história. Ele, não, pastora, pelo amor de Deus, misericórdia, a senhora é crente. Eu falei, sou, até o tutano. Então assim, nós tivemos esse tipo de experiência dentro do Cantando pela Vida. Na rua, aonde que às vezes a igreja de parede não consegue chegar, o Cantando pela Vida consegue. Você acha que hoje falta muito isso? Você acha que a igreja é chamados para fora, né? Sim. Esse é o que é a igreja. E a senhora acha que está faltando muito isso, essa igreja fora das 4 paredes? Sim. Eu acredito que tá, porque hoje eu entendo o seguinte, forma-se uma igreja, cria-se todos os departamentos, aí tem as pessoas ali, pronto, acabou. Uhum. Não, nós temos que ter a visão do quê? De alcançar. Uhum. Então hoje, por exemplo, eu levanto e eu falo, quem eu vou alcançar hoje? Quem eu vou falar de Jesus? Seja lá a internet, seja lá pessoal. Então eu entendo que hoje a igreja, ela está meio que estacionada. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma determinada denominação. Uhum. Eu estou falando da igreja no geral. Aqui, São Paulo, Minas Gerais, estou falando no global. Você acha que de repente, é estratégia de pescar alma? Falta essa estratégia? Falta essa estratégia, porque eu entendo o seguinte. Quando a igreja, ela é 2 partes. A parte que vai e a parte que fica. Uhum. A que fica, ela tem que estar estruturada para receber quem vai chegar. Uhum. Por exemplo, tem igrejas hoje não está preparada para receber um mendigo. Por exemplo, o mendigo chega hoje na igreja, você não pode falar só Jesus te ama. Tem que ter um banheiro para ele tomar banho, tem que ter um guarda-roupa com as roupas lá para ele escolher, para ele poder vestir. Já tem que ter um lugar para direcionar ele, olha, você quer sair da rua? Dar esse suporte. Então eu entendo que falta isso na igreja hoje. A igreja ela tem que começar a criar essa estrutura. Por exemplo, a igreja não está preparada para receber a prostituta. Uhum. Ganhamos a prostituta. Temos que tratar com ela com amor e carinho. Não temos que olhar só a roupa dela. Vai além da roupa.
entendeu? Entendi. Então eu entendo que a igreja ela tem que se preparar para isso. A igreja hoje, por exemplo, vai receber o homossexual. Por que ele é homossexual? O que levou ele a essa praticidade? É sentar, é compreender, é conversar. E quem vai convencer? O Espírito Santo. Eu e você não convence, mas o Espírito Santo convence. A palavra convence, entendeu? Então eu acho que hoje a igreja ela precisa abrir esse âmbito, né? Claro que eu conheço alguns pastores, inclusive eu estou um aqui de frente comigo, que está começando a ter o que? Essa visão ampla. Nós estamos, por exemplo, aqui em São Sebastião. É uma cidade litorânea. Então você não pode ser religioso. Porque a cidade ela oferece coisas muito boas e bonitas, entendeu? Que às vezes a igreja não tem. Então nós, como igreja, temos que ser estrategistas. Você acha que há uma grande preocupação em não perder os que têm e acaba não ganhando os que não têm? Eu acredito que seja isso. Eu acredito que seja, por exemplo, aquela história do filho pródigo, entendeu? Um filho mais novo vai embora, gasta tudo, mas o velho tá lá dentro, o filho mais velho tá lá dentro. E de repente o filho mais novo volta, e aí o filho mais velho questiona. Por que tem festa? Eu tô aqui em todo tempo. Mas aí eu digo o seguinte, é a falta do quê? Do preparo. Porque quando você prepara a igreja para ela alcançar, ela não vai ter mais essa visão. Tá chegando, vai tomar meu lugar. Que lugar? Não, é de todos nós. É da casa do Senhor. Entendeu? Interessante. Nossa, tem muita coisa pra gente falar. Eu resumi. Não sei se a gente vai conseguir falar tudo isso. O Diego tá ali, né, o esposão. Deixa eu falar uma coisa. Como mulher, né, esse chamado forte que a pastora Leia tem de trabalhar, de estar na frente, de orar, de ministrar, de fazer o apelo, de buscar as almas. Em algum momento você já se sentiu, por ser mulher, alguma indiferença? Sim. Já. Você acha que é difícil ser mulher e ter um ministério hoje? É difícil porque, na verdade, existe o preconceito, né? Você é mulher, mas mulher não pode ser cabeça. Você é mulher, mas mulher não pode pregar. Você é mulher, como assim você tem um ministério? Amados, eu entendo o seguinte, a obra está aí para fazer. Então, cada um tem um chamado. Por exemplo, eu tenho esse chamado. O meu esposo, ele é mais conservador, mais conselheiro, mais de observar. E às vezes vê coisas que eu não estou vendo. E ele vem e fala. E quando vem e fala, ele fala mesmo. Chega a falar uma semana o mesmo assunto para eu não esquecer. Então ele está exercendo o papel dele de sacerdote. E dentro disso não significa que eu sou melhor que ele ou que ele é melhor que eu. Significa que nós somos uma junção que estamos cooperando para o reino. E ele vai continuar exercendo a função dele de sacerdote, vai continuar exercendo a função dele de aconselhador, de conversar, de direcionar, e eu vou continuar fazendo o papel que tem que ser feito. Nós vamos falar depois, nós vamos ter que fazer um outro podcast para falar com o Diego, com o pastor Diego, né? Mas nessa caminhada eu já vi casais que o esposo tem um ministério e a mulher também, e eu já vi situações, por exemplo, a irmã, ela tinha um ministério do louvor, cheia de Deus. O esposo tinha um ministério da palavra. E eu me recordo de um caso específico que a irmã, ela acabava, de alguma forma, na concepção do esposo, tendo mais oportunidade do que ele. E eu me lembro de um caso em que o esposo ficou meio bravo, ficou meio nervoso, porque parece que a esposa estava se destacando mais, né? E aí houve uma dificuldade no relacionamento, até chegar ao pastor e falar: pastor, mas o senhor tá dando mais oportunidade para ela, e ela tá cantando muito, e o senhor não me dá oportunidade para pregar. Essa questão da mulher que canta, que prega, que está ali, você acha que ainda há muitos preconceitos nisso? Sim, eu acredito que há, e existem muitas mulheres que estão dentro da caverna por conta desse preconceito. O que precisa entender é o seguinte: Deus chama a mulher para ser o quê? Mulher sábia edifica. A Bíblia fala que a mulher, ela é o quê? Auxiliadora. Aquela situação de
mulher sábia de ficar em casa, não existe isso aí, né? Não, mulher sábia edifica. Edifica. Quando eu falo edifica, ela edifica na casa e na igreja. Então eu acredito que tudo tem que ter um equilíbrio. Então, por exemplo, a mulher, ela é auxiliadora. Ela não é nem atrás e nem na frente, ela é do lado. Então tudo parte do quê? De um diálogo. Por exemplo, quando eu casei com meu esposo, ele já sabia que eu era uma metralhadora. Ele já sabia, porque várias pessoas virou para ele e falou: você tem certeza? Como você perguntou, é isso mesmo? Por quê? Porque a Leia, ela é uma metralhadora. Você vai suportar? Então nós dois sentamos e conversamos. Olha, o que é meu é seu, o que é seu é meu. Então, por exemplo, entre eu e o Diego não tem esse negócio, o dinheiro é meu, eu recebo uma oferta. O dinheiro é meu. Não, o dinheiro é de nós dois. É nosso. Então, por exemplo, eu comprei um sorvete. Glória a Deus, nós não temos esse problema. Então, por exemplo, se eu oro ao Senhor e falo: olha, eu preciso ir em tal lugar. Eu chego nele e falo: Diego, Deus está falando para mim que eu preciso ir em tal lugar. Ele então vamos. Isso demonstra uma confiança no chamado. Sim, né? É um acordo. É um acordo e é uma unicidade, só. E o chamado... outra questão, o seu chamado é o chamado do Diego? O chamado do Diego é só dele e o seu é só seu? Ou há um complemento nisso aí? A gente completa um ou outro. Por exemplo, o Diego gosta de fazer muito evento. Vigília, culto. Ele gosta de fazer isso. Eu vou lá e complemento. Eu vou lá e ajudo. Vou lá e coopero. Porque eu entendo que o chamado dele é o meu. A mesma coisa eu vou fazer alguma coisa, ele vem e complementa. Tá. Eu sei que muitas irmãs, mulheres, estão ouvindo e vão assistir e tem o desejo do ministério. Um desejo de ministrar, de pregar, e muitas delas têm o chamado. O que a pastora Leia pode dizer para essas mulheres que têm esse ministério, têm a chama no coração, têm o desejo, mas ainda estão insegura por causa do momento, insegura por causa do ambiente, insegura por ser mulher, insegura por não ter, acreditar que não terá espaço. Se você estivesse diante delas agora, uma mulher que tem um ministério, tem um chamado, sabe que Deus chamou, Deus tem falado por profecia, Deus tem falado do projeto que tem, mas ainda ela não abraçou. A primeira coisa é orar. A segunda coisa é começar a andar com pessoas da mesma visão. Porque quando eu comecei a pregar, eu passei a andar com mulheres que pregavam. No entanto, que todas as minhas amizades são todas mulheres muito mais velhas do que eu. São poucas que são mais novas do que eu. Então eu tenho amizade com mulheres de 50 anos. Porque ela tem o que me ensinar. Ela tem o que falar. Eu tenho amizade com uma senhora que tem 70 anos. É minha amiga. Ela tem o que me dar referência. Então, se você tem um chamado, você tem um ministério, Deus te convocou, a primeira coisa, seu ciclo de amizade. Porque, de repente, o que você vai falar, a pessoa que está do lado, ela não vai entender. Ela não vai compreender, vai falar, é muita coisa. Quando eu vim para São Sebastião, numa roda de café, Deus falou, monte o projeto Mulheres do Reino. O que é Mulheres do Reino? É preparar essas mulheres através de coffee break, através de culto, para que ela esteja preparada, estabilizada, para que ela possa exercer o ministério dela, para que ela possa pregar, para que ela possa ministrar, para que ela possa, por exemplo, ter um nível de intimidade com Deus. Às vezes ela se sente reprimida, às vezes ela se sente sozinha, às vezes ela se sente incapaz, porque ela está do lado de pessoas que não têm a mesma visão do chamado dela. Então, por exemplo, eu ando com pessoas que têm a mesma visão que o meu chamado. Eu converso com pessoas que têm a mesma visão de trabalho, de reino. Hoje, nós temos um grupo Mulheres do Reino. São quase 100 mulheres entre Litoral Norte, Caçapava, Taubaté e São Paulo. Então, nesse grupo, não é bom dia, boa tarde. Nesse grupo é palavra, nesse grupo é oração. Quarta-feira, agora, nós começamos um relógio de oração. Orando pela cidade, orando pelos pastores. Ali já vai o quê? Ensinando muitas mulheres. Então, por exemplo, tem mulheres, tem pastoras que estão ali que elas não falam nada. Mas elas só estão colhendo. Sendo alimentadas. Elas estão sendo alimentadas. De alguma forma, está sendo alcançada. Então, a senhora acha que o papel da mulher,
o propósito da mulher no reino de Deus, ela é um propósito de protagonista também. Sim, na verdade a mulher ela não vem para tomar o lugar do homem ou ser acima do homem, não é isso. A mulher ela vem o quê? Para ser auxiliadora. Ela vem para o quê? Para ajudar, para cooperar. Hoje, quando nós pegamos a igreja de Cristo, nós percebemos a maior necessidade de mulheres precisando de cura, de mulheres precisando de uma ministração, e que às vezes o pastor homem não consegue alcançar, mas se tem uma mulher curada, liberta, restaurada, consegue. E eu vou te falar uma coisa para você, a mulher ela tem facilidade de entrar em lugares que às vezes o homem não tem, e isso nós precisamos ter essa sensibilidade e entender o seguinte, olha, nós não queremos ser cabeça, nós não queremos tomar conta, nós só queremos o quê? Acrescentar no reino. Que o reino seja o quê? Estabelecido. Tem uma pergunta, a pergunta do café amargo. Pode falar. Pergunta do café amargo para a gente concluir. Então, mulher pode ser pastora? Olha, na verdade eu vou dizer algo para você. Alguns pastores ele entra em questionamento porque não acha na Bíblia mulher pastora, como não acha bispa. Mas vamos trazer para a linguagem de hoje. Já tive esse tipo de debate. Na verdade, já tive o debate, mulher pode pregar? Nossa, isso foi fantástico. Ferveu. Eu entendo o seguinte, eu vou para a passagem da mulher samaritana. Mulher está lá no poço, pegando água, fazendo. Jesus olha para ela. E a Bíblia diz que os discípulos foram comer porque estavam com fome. Tinha tanta hora para comer, mas foi comer bem nessa hora, mas parece que foi o próprio Deus. Então, quando Jesus olha para aquela mulher samaritana, ele vê um potencial. Ele vê algo nela que muitos não estavam enxergando. Só estavam enxergando os defeitos dela, porque ela ia pegar água nas horas diferentes para ninguém olhar e ver o pecado dela, a exposição dela. Nem ela sabia a capacidade dela. Nem ela sabia da capacidade dela. Jesus conversa com ela, e quando você lê o texto, você percebe o seguinte, pastor, Jesus não levou nem 15 minutos conversando com essa mulher. Ela entendeu o que é reino, confessou o seu pecado, se arrependeu, se posicionou. A Bíblia diz que imediatamente ela ganhou uma cidade. Aí a minha pergunta, que agora é café amargo, a minha pergunta, como é que uma mulher como ela ganha uma cidade toda? Sinal que ela era comunicativa, sinal que ela tinha um bom relacionamento, ela conversava com as pessoas começaram a olhar para ela e enxergar a diferença, a mudança, entendeu? Essa mulher, ela foi o quê? Ela foi muito mais que uma pastora. A Bíblia não entra nas entrelinhas, não entra, mas eu entro. Gente, para entrar dentro de uma casa, para você entrar, você tem que abrir a porta. Aquela mulher se tornou o quê? Íntima. E eu acredito que ela teve várias casas que ela aconselhou. Então eu entendo o seguinte, mulher pode ser pastora, ela pode apacentar, desde que ela entenda que ela é auxiliadora. E outra coisa, quando você casa com um homem que é pastor e se torna uma só carne, a unção que está nele vai para a esposa, é uma só carne. Então não vem falar para mim que é ao contrário, não, mas a Bíblia diz que é uma só carne. Então quando eu casei com meu esposo, ele era evangelista, eu era pastora. Nos tornamos pastores evangelistas, porque nós somos uma só carne. Então a unção que está sobre a minha vida foi para a vida dele, a unção que está sobre a vida dele veio para a minha vida. Glória a Deus. Eu entendo dessa forma. Se eu estiver errada, que me corrija, mas eu entendo dessa forma. E hoje eu vejo que uma mulher, ela consegue fazer muitas coisas dentro da palavra de Deus. Pega as filhas de Felipe, profetizava. Pega as mulheres trabalhando no ministério de Jesus. Tinha uma lá, acho que é a Susana. O marido não era cristão, mas ela estava servindo lá no ministério de Jesus. É só ler a Bíblia. Então, hoje, se criaram esse preconceito. A mulher não pode pregar, a mulher não pode... Não, querido. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Com equilíbrio, com sabedoria, respeitando as autoridades. Eu jamais vou desrespeitar uma autoridade espiritual.
Não, tô aqui para cooperar, tô aqui para ajudar. E outra coisa, às vezes a mulher, ela tem uma sensibilidade a mais que o homem. Isso é fato. Isso é real. Isso é fato. Isso é real. Então, dentro do ministério, é importante. O papel da mulher é importante. A mulher fazer algo para alcançar outras mulheres. Nós estamos numa cidade litorânea. Então, o ciclo de oração é legal? É. Mas nós podemos, por exemplo, repaginar, fazer algo para alcançar as mulheres da rua. As mulheres que estão aí no centro espírita. Nós temos aqui uma rua que só tem prostituta. Nós precisamos alcançar estas mulheres. E se às vezes você, um homem, for lá, vão falar, o pastor foi lá, está procurando alguma coisa. Mas se for eu junto com a pastora, olha, elas devem estar lá evangelizando. Tem pessoas que chocam, mas a gente precisa fazer. E isso, com mulher, é muito mais fácil, a dinâmica. Então eu entendo que basta você aceitar o chamado, basta você se posicionar, basta você buscar ao Senhor, orar e começar a andar com pessoas que têm a mesma visão de chamado que Deus está pondo na tua vida. Glória a Deus, maravilha. Nós vamos ter que finalizar porque vamos longe. Antes de finalizar, pastora Leia, eu gostaria de... vai ter um evento aí, sim, né? Eu vim orando ao Senhor porque eu almejo ainda fazer um trabalho com as mulheres do reino, com as mulheres da cidade. Então eu pedi para Deus um espaço. Eu falei, Deus, eu preciso de um espaço para poder fazer e começar a divulgar. E aí fui neste salão da Elaine, fui na intenção de locar o espaço, de ver uma data, e aí ela sentou comigo e virou para mim e disse assim, por que você não faz um culto aqui? Eu falei, como? Não entendi. Faz um culto aqui. Aí eu olhei para ela, falei, tá bom. Fui para casa, conversei com meu esposo falou, Leia, traga a Suzete do Fat Family. Eu falei, Diego, se eu trouxer a Suzete do Fat Family aqui, o lugar vai ficar pequeno. O Fat Family? Fat Family vai ficar pequeno porque as pessoas vão querer estar. E aí eu falei, vamos orar ao Senhor. Aí fui orar ao Senhor, Deus falou assim, faça o evento, não cobre nada, peça somente 1 quilo de alimento para ajudar o projeto Reubot, que ajuda a ONG Manancial e outras casas de recuperação. Remete essa alimentação para eles e o nome de Deus será glorificado. Eu falei, tá bom então vamos fazer esse evento. A proposta do evento qual é? Como é Suzete do Fat Family e é meio artístico, secular, a proposta qual é? É que vá pessoas não cristãs. Para o quê? Para que nós possamos alcançar. Às vezes, pastor, a pessoa não crente, ela tem dificuldade de chegar numa igreja. Mas ela não tem dificuldade num evento desse. Porque na cabeça dela, eu vou lá ver a Suzete do Fat Family. E quando ela chega lá, ela não vai ver só a Suzete do Fat Family. Ela vai enxergar Jesus. Entende? Então, esse evento ele está sendo constituído para isso. E a proposta de cada 15 dias nós fazermos para o quê? Alcançar vidas. Jesus está voltando. Entende? Entendi. Então, eu entendo dessa forma. Como numa vez também, só para finalizar, que eu lembrei agora, um dia a Vanessa Jackson, não sei se você conhece, ela é muito minha amiga, e ela me chamou para ir no Bar Brahma. E eu fui. E eu disse o seguinte, olha, eu não vou gastar dinheiro naquilo que não é pão. Eu não acho justo pagar a minha entrada nesse Bar Brahma. Cheguei lá, sentei, logo pedi um copo de suco de laranja, e um fumando, outro bebendo, que estava atrás de mim já estava me cantando. Eu falei, meu Deus, dai-me graça. Cheguei e sentei. Vanessa Jackson começou a cantar aquela voz deslumbrante. E no meio do show, ela virou e falou, tá aqui conosco a pastora Leia, minha amiga. Ela fez algo na minha vida que muitos não fez. Eu louvo a Deus pela vida dela. Quando ela falou isso, o que estava fumando parou de fumar. O que estava bebendo parou de beber. O que estava me cantando já pediu uma oração. Então eu entendo que nós somos luz. E aonde nós chegarmos, vai iluminar. Então eu entendo que Deus leva a gente nesses lugares para o quê? Para que vida seja alcançada. E eu lembro que nesse dia na Vanessa Jackson, um monte de pessoas ali me adicionou no Instagram.
no meu Instagram pessoal. E que até hoje eu converso, até hoje eu oro, até hoje eu ministro. Algumas estão indo na igreja. Então, tudo tem um propósito. E eu resumo o seguinte, para finalizar, que é a última coisa que eu vou falar. Eu uso tudo para falar do amor de Cristo. Eu sou apaixonada por Jesus, mas eu também sou apaixonada por ganhar almas. Então, todas as minhas lives no Instagram, sempre tem uma alma que é alcançada. Tem vidas que nós alcançamos que nem é daqui, é do Ceará, é de Fortaleza, e que hoje estão na casa do Senhor. E isso, para mim, é muito gratificante. Então, a gente tem que usar tudo. É o podcast, é o ciclo de oração, é na rua. A gente tem que usar tudo. Por quê, pastor? Jesus está voltando. Glória a Deus. Olha, eu gostaria de passar aqui horas e horas. Eu sei que tem muita coisa que não deu para falar da sua vida, do seu chamado, do seu ministério. É porque esse amor pelas almas, né, nos faz quebrar barreiras, avançar para salvar as vidas, Eu quero dar boas-vindas a você, Obrigada. à nossa cidade, e espero que todos esse projeto aí, ele venha muito em breve a se tornar realidade na nossa cidade. A nossa cidade precisa de pessoas que amam as almas e queiram resgatá-la. Antes de finalizar, se você quer dar um abraço para alguém, mandar um alô para alguém. Olha, eu quero dar um abraço a todos. Eu sei que o seu Instagram é bem movimentado. Sim, eu quero dar um abraço a todos que vão assistir, que estão assistindo esse podcast, aos pastores do Copaz. Não conheço todos, só conheço a pastora Elaine e o apóstolo Tiago. São bênçãos na minha vida. Quero agradecer o meu esposo, que está me apoiando, que está me ajudando. Toda a galera do Cantando pela Vida, todo o pessoal que trabalha. Quero agradecer todos. Enfim, quero agradecer o senhor, pastor Gil, que abriu esse leque, a sua esposa, que abriu esse espaço para que a gente possa expressar um pouco daquilo que a gente tem. E assim, a gente não sabe tudo. Até hoje eu estou aprendendo, eu ainda sou um bebê, né? E creio que um dia eu vou me tornar gigante. Hoje eu me considero como bebê. E agradecer a Deus por colocar essa inspiração, esse amor de alcançar, esse amor pelas almas e assim, e nunca desistir. A frase que eu digo, meus queridos, não desista de uma alma. Uma alma tem valor para Deus. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua presença. Agradecer ao Diego que está aqui. Diogo, né? Diego que está aqui também atrás da câmera aqui acompanhando por essa oportunidade. Deus te abençoe. Amém. No que precisar da gente, estamos à disposição. Com certeza vou precisar, porque é reino. Maravilha. Deus te abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém.